bom dia, senhoras e senhores, meninos e meninas do meu Brasil varonil. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo na gravação, mas quem está assistindo aqui ao vivo a mais um episódio DevPro, ele acontece sempre às terças-feiras, às 8h05 da manhã. Episódio de hoje vai ser um episódio bem interessante, que o Moacir trouxe umas perguntas aí pra gente. E o tema vai ser o que mentiram para você, o que não te contaram de verdade sobre o mercado de TI. Mas, como sempre, temos, antes de começar aqui, os nossos recadinhos. Moacir, bom dia. Bom dia, Renzo. Bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo, pessoal do chat. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo pela gravação ou pelo vídeo. Isso aí, mentiram para você. Ninguém te contou, mas mentiram para você. A gente vai desmistificar os mitos, né? Sendo até redundante, da programação e da dificuldade de se tornar um programador profissional. Mas antes, os recadinhos de sempre, né? Hoje, bem rapidinho, redes sociais. As minhas redes sociais são @moacirmoda. As redes sociais do Renzo é o @RenzoProBR. Lá no Instagram, lá no Twitter. O Renzo está fazendo conteúdo bem legal lá no Instagram. Se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem conteúdo bem legal. Se você ainda não conhece Python, python.pro.br/curso-d-python-grátis. É o melhor curso de Python grátis do Brasil. O link está aqui embaixo na descrição. Os nossos grupos de discussão. O bit.ly/galera-python-pro para você discutir junto com a gente, seguir as nossas pautas aí dos assuntos que a gente fala aqui aqui no podcast, no DevPro, lá nos meus vídeos, lá no podcast do Renzo também. A gente discute tudo lá. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Python Pro, bit.ly/python-pro. A gente sempre avisa por lá o que está acontecendo, tá bom? Bom, recados dados, vamos ao que interessa. Mentiram para você, né? Então, qual que é o intuito dessa pauta, né? Cara, toda vez vem pergunta lá pro Renzo no Instagram, vem pergunta no meu canal. Um exemplo básico, né? O curso tem certificado? Ou então, mas eu ainda não terminei a faculdade, como que eu vou aplicar? Eu tenho tanto conteúdo gratuito, por que eu vou fazer um curso? Então, assim, são vários pontos que não necessariamente mentiram para você, né? A gente também dá aquela floreada na nossa comunicação aqui, né? Mas são pontos que eu acho válido discutir, justamente porque tem muita crença limitante no meio do caminho, você entendeu? E como o próprio nome já diz, né, é uma crença que te limita e ela não necessariamente é verdadeira, né? Então acho que vale muito a pena a gente passar por essas questões e esclarecer, né, e deixar nosso ponto aqui para ajudar você que está começando aí, você que quer se tornar um programador profissional, tá certo? Então, a primeira de todas, né, a mais perguntada, a mais falada, né? Renzo, é verdade que eu preciso de um diploma para conseguir uma vaga como programador profissional? Essa acho que é a principal, né? E o fato é que não, você não precisa de uma vaga como programador. Você não precisa de um diploma. Aí tá ótimo. Volta, rebobina aí, Júlio, depois dá o nosso editor. Vamos lá, você não precisa de um diploma para entrar para o mercado de programação. E este sendo um mercado de uma alta demanda, mesmo com as faculdades formando, você tem aí as pesquisas que mostram que as faculdades não vão conseguir formar nem 65% do que é necessário para sanar as vagas, se eu não me engano, nos próximos 10 anos. Tá? E mesmo assim, a gente não vai entrar muito a fundo, mas a gente fala, e mesmo assim, os que saem de lá ainda não saem preparados. Então, não é verdade que você precisa. E o mercado, o melhor de tudo, ele não é regulado, então ele não exige um diploma. Então, se você me falasse que você quisesse ser um advogado, um médico, eu ia falar, é necessário diploma. Você tem que ter lá a licença do governo para atuar. Mas, graças a Deus, nós temos liberdade na nossa aula, Oi?
Graças a Deus. Amém, isso. Graças a Deus nós temos liberdade na nossa área, né? E você vê que uma área com alta demanda, você vê, demanda e procura, você vai ter altos salários mesmo para quem não tem diploma. E dentro do curso, se eu ficasse aqui dando os exemplos, ontem, inclusive, uma pessoa fantástica que mora lá em Santa Cruz, no Rio, demorava 6 horas no trabalho e que agora está trabalhando de casa. Não tem um currículo na área de TI em si, mas 6 horas que ele está economizando trabalhando de casa e agora ganhando 3 vezes mais. Então, e temos vários, assim, se eu ficasse falando exemplos aqui, esse episódio ia até de noite, hein, Moacir? É isso aí, cara, não precisa de diploma. Eu tava dando uma repassada na minha faculdade esses dias, né, voltando, lembrando e tal. Cara, não serviu de porra nenhuma. Sendo bem honesto, assim, não é o caso, pode ser que para muita gente sirva, não é porque não serviu para mim que não vá servir para outras pessoas, mas de fato existem caminhos muito mais rápidos, né? Bom, beleza, o primeiro mito foi derrubado, né? Segundo mito, não sei se é um mito, né? Vou te fazer a pergunta, né? Essa é uma verdade que a gente sempre ouve. Renzo, é muito difícil começar do zero e virar um programador profissional? Essa é uma pergunta capciosa, né? E tanto eu como o Moacir, nós gostamos às vezes de pegar o termo difícil, fácil, simples e complexo. Tá? São 2 conceitos que às vezes nós usamos, inclusive eu, sem pensar, eu uso como sinônimo, mas não é. Né? Então, fácil ou difícil tem a ver com a sua habilidade, com a sua tendência, com o seu dom de fazer alguma coisa. Então, para o Michael Phelps, é simples ele fazer 100 metros de piscina em 1 minuto. Nem quando eu estava nadando na marinha, eu não conseguia passar de 1 minuto e 5, não conseguia passar daquilo ali, eu precisaria treinar mais. Tá? Então, para o Michael Phelps é fácil. E tem gente que vai ter o dom de fazer aquilo num menor tempo. E o outro conceito é simples e complexo, que tem a ver mais com o número de passos necessários para atingir um certo objetivo. Então, eu diria o seguinte: começar a programar é simples, só não é tão fácil. Só não vai ser tão difícil quanto a galera imagina. Por exemplo, a gente acabou de falar de faculdade. Esse é um caminho que é mais difícil. Por quê? Porque você vai estudar um monte de matéria, muitas delas não serão úteis, e assim como o Moacir, na verdade, algumas coisas foram úteis para mim sim na faculdade, até porque eu comecei a programar lá e não fui para o mercado. Eu era militar lá dentro, então para mim teve uma certa utilidade. Mas 80% das matérias, ou 90% das matérias, não estavam conectadas com programar. Então esse é um caminho muito mais difícil. Tá? E aí o que eu vejo dentro do curso? Quando a gente faz um caminho simples na direção de eu quero virar um programador back-end, ou agora com o Maurão, que é o nosso instrutor de Data Science, eu quero virar um cientista de dados. E aí você foca em construir o caminho mais curto rumo a essa direção, o caminho é simples. Agora, por que ele não é tão fácil? Porque ele exige disciplina. E foi isso que o nosso palestrante de ontem falou. O caminho é simples, você tem que aprender o básico, você tem que aprender programação procedural, programação orientada a objetos, as ferramentas principais com teste e o framework Django. Não é assim um mundo de coisa. É relativamente pouca coisa. Agora, o que é a parte difícil? É você ter a disciplina de setar um tempo, de falar, eu vou estudar 1 hora por dia dentro desse caminho curto, todo dia. Ou quanto tempo você vai poder se dedicar de acordo com a sua situação, seu contexto. E no caso dessa pessoa, e o Moacir sabe quem é, ele tinha 6 horas ele demorava para ir e voltar do trabalho. 6 horas. Quem é do Rio, ele é lá de Santa Cruz, ele tinha que estar em Botafogo. Basicamente, ele atravessava o Rio inteiro. Ele está quase em Angra dos Reis, estando em Santa Cruz. 6 horas tendo 2 filhos ainda. Ou seja, e estudando, pouquinho, chegou lá. Então, depende do contexto da pessoa, depende do que ela vai fazer. Agora, se você seguir o caminho mínimo e conseguir ter a disciplina de estudar um pouco todo dia, hoje eu estou melhor do que ontem, você com certeza chega lá. Por quê? E não é que você não precisa ser um AIS. Se você chegar na média, se você for um medíocre, no sentido de chegar na média,
que é o que a grande maioria chega se fizer isso, você vai conseguir a sua vaga. E por que você vai? Porque a demanda é muito alta. Então, na minha opinião, por isso que não é tão difícil quanto se pensa, mas eu também não vou te vender que é fácil, porque não é, porque exige a disciplina. E disciplina é uma característica que é difícil do ser humano seguir. Haja visto que emagrecer é simples, mas não é fácil. Né? É simples, é comer menos, ingerir menos calorias do que você gasta. É simples, mas não é fácil. Não é muito fácil, mas se você tiver disciplina, você consegue. Faz sentido, amor? Faz sentido. E aproveitando, né, a terceira mentira que provavelmente contaram, Renzo, demora muito tempo para eu virar um programador profissional? Essa é verdade, né, moci? Se você vai pelo caminho tradicional de ir pela faculdade, demora. Porque você vai ter aí, ó, como é que você vai se tornar um programador pela faculdade? 3 opções de curso. Análise e desenvolvimento de sistemas e um curso de tecnólogo, como que eu já dei aula na FATEC. Vai durar, e assim, vai durar 3 anos, mas 5% ou menos das pessoas vão terminar nesses 3 anos. A maioria vai demorar 4 ou 5. 4 ou 5. Tô acostumado, dei aula assim, era raramente alguém conseguia terminar nos 3 anos. Normalmente ia enrolar mais o TCC por mais um ano e puxar mais umas DPs, tá? Então, mas vamos dizer que você é disciplinado, que você tem o tempo, que você não precisa trabalhar enquanto está na faculdade, então você vai conseguir se dedicar e trabalhar além da faculdade. Na FATEC era um dos maiores fatores para a turma ter que alongar em alguns anos o curso. Você tem tecnólogo, depois você tem ciência de... engenharia de computação, ciência... me ajuda aí. Ciência da computação. Ciência da computação, verdade. Depois você tem a ciência da computação, você vai ver mais programação mesmo e teoria de computação, 4 anos, e aí de novo, sempre jogue aí 4 mais 2 em tudo que eu falar. Mais 4 anos, ou engenharia, onde você vai ver também um pouquinho de hardware, com 5. Qual que é o problema? O problema sempre vai demorar porque o estudo não é focado. O estudo você vai ser um generalista em várias áreas, por exemplo, você vai aprender 3 linguagens. Na FATEC mesmo, ensinando só 3 anos, você aprendia C, Java, JavaScript e Python. 4 linguagens em 3 anos. Para quê? Principalmente se você vai aprender 2, que a maioria dali saiu web dev, você vai aprender a mesma coisa. Eu aprendi C, C++, Java, C Sharp, PHP e JavaScript, se eu não me engano. Bom, virou um pato, né? Aprendi? Sabe? Não aprendi porra nenhuma, né? Tive um semestre de cada uma, assim, sabe? Você não dá atenção devida, enfim. Não dá. 6 meses, não dá. Então, veja, só pela diversidade das áreas, aí eu fui ver microcontrolador. Aprendi Assembly também. Tinha esquecido de mais uma. Assembly. Fui fazer uma calculadora em Assembly. E tá tudo certo. Se você quer atuar na academia, se você quer ser um generalista, eu não tô dizendo que isso é necessariamente ruim. Dependendo do seu objetivo. Se você quer dar aula na academia e precisa do canudo, aí beleza, eu vou falar, vai lá e faz academia. Tanto é que eu pergunto sempre, qual é o teu objetivo? Agora, se o teu objetivo é vir pro mercado, você vai aprender um monte de coisa desnecessária e vai deixar de aprender algumas coisas super necessárias, como processo de entrega contínua, teste automático, que está chegando agora na maioria das faculdades. Tá? E muitas vezes os professores têm dedicação exclusiva à faculdade. Então, como é que essa pessoa vai te ensinar a entrar no mercado se alguns nunca estiveram lá e alguns estão por pouco tempo? Óbvio que você tem algumas exceções, como por exemplo a FATEC, a gente tinha até aqui em São José dos Campos muitos professores que atuavam no mercado. E eu só acredito no seguinte, eu acredito em quem dá aula e faz, e executa. Porque eu não gosto daquele ditado, tem um ditado que diz, eu ouvi algumas vezes, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Por quê? Porque não bota a mão na massa. Eu não acredito nisso. Quando eu fui pro curso, eu já tenho 10, 15 anos de mercado, né? Para entender, para falar do que eu estou falando, para entender e falar com propriedade do que eu estou ensinando. E não só isso, como também a negociar no mercado, a chegar como é que eu consigo a primeira vaga, como é que eu chego lá. Então, mesma coisa, o pessoal ficava pedindo curso de ciência de dados.
Só topei quando veio o Maurão com 30 anos de experiência na área de análise de dados, que agora tem o nome hype de ciência de dados. Aí eu falei, beleza, agora temos alguém que com cicatriz de batalha, que não vai ter pergunta prática que vai ficar não respondida. Então, meu ponto é que demora por aí. Se você for por um caminho de estudar o que é necessário, vai demorar muito mais tempo. Agora, quanto tempo vai demorar? Depende do que eu falei ali, do teu contexto para estudar e da tua aptidão. O que eu já vi dentro do curso, para também não ficar sem um número, porque a galera sempre quer um número, né, amor? A galera quer número. Eu já vi gente conseguir chegar lá de 7 meses a 3 anos. De 7 a 3 anos. A galera de 3 anos, em geral, é quem tenta ainda colocar um atalho quando faz um curso específico. Tenta pular a etapa. E aí também não dá certo, acaba tendo que voltar e cumprir, que é o que a gente conversou ontem, inclusive, com o nosso palestrante, e ele confirmou isso pra galera. Então, de 7 meses a 3 anos, para quem começa do zero. Agora, quem tem alguma experiência, a gente já teve caso de ser contratado na primeira semana. Nessa turma, a gente teve 2 pessoas sendo contratadas na segunda semana de curso, mas essas pessoas já vinham estudando, então já tinham uma certa experiência. Tá? Mas é por aí em termos de tempo. E você, Moa? Eu acho que o principal ponto dessa pergunta é você definir o muito tempo, né? Você definir o que é muito tempo. Cara, a gente tá falando de uma profissão. Se você virar pra mim e falar assim, um programador muito bom. Quantos anos demora pra você ser um programador muito bom? Isso. Cara, pode ser que demore 5, pode ser que demore 10, pode ser que passe 20, você ainda não seja um programador muito bom, dependendo do contexto. O ponto é o seguinte, a pergunta é, quanto tempo demora para virar um programador profissional? A partir do momento que você está fazendo um estágio programando, você já é um programador profissional. O que é um programador profissional? É uma pessoa que tem o seu sustento a partir da programação. Então, cara, vamos supor que você vira para mim e fala assim, não, eu demoro 1 ano para ser um programador profissional. Vamos supor que alguém fala para você que você vai demorar 1 ano para ser um programador profissional se você decidir estudar 2 horas por dia, todo santo dia, e aí já no meio do caminho começar a fazer processo seletivo e tal. Cara, 1 ano é muito? É pouco? Para mim é muito pouco, você entendeu? Para uma profissão que você... Para você mudar de profissão, para você entrar para uma profissão que é uma profissão super exigida, que é uma profissão com uma demanda altíssima, que quanto mais o tempo passa, mais essa demanda ela aumenta, né? A demanda por profissionais desse tipo aumentam. Cara, eu acho pouquíssimo. E sem contar que às vezes você pode virar antes, às vezes você vai, hoje em dia as empresas têm tanta demanda de profissionais de programadores, né, que a empresa pode virar e falar assim, bom, esse cara não aprendeu ainda, mas ele tem algumas características que eu considero serem importantes. O cara é disciplinado, o cara tem uma noção de valor, de visão de negócio e tal. Às vezes o cara vira e fala assim, olha, eu sei que você não manja ainda, mas eu vou te contratar e vou te treinar durante 2 meses, durante 1 mês, 2 meses, full time. Você vai receber para ficar 8 horas por dia trabalhando, e em cima disso, e aí você consegue ser mais rápido ainda, você entendeu? Então, assim, primeiro, defina quanto tempo é muito para você, entendeu? E segundo, defina o seu objetivo, né? O seu objetivo é ser um programador profissional. Você não tem necessidade de aprender C, Java, C++, tá? Não tem. Mas aí eu seria um profissional completo. Não tem. Não tem. Um programador profissional, ele vai programar 80%, 90% do tempo dele em uma linguagem só. Você entendeu? Pode ser que no meio do caminho ele entre em outro projeto que exija que ele aprenda outra linguagem. Isso é outra história. Para você ser um programador profissional, 80%, 90% do seu dia você vai trabalhar com uma linguagem só. Para você ser um programador profissional, para você começar a trabalhar como programador profissional, você precisa aprender rede, camada OSI, que nem eu aprendi na minha faculdade? Não precisa.
Você entendeu? E é um conhecimento importante que em determinado momento você pode precisar. É um conhecimento importante que em determinado momento você pode precisar. Mas você pode não precisar. Sim. Entendeu? Aprendizado não é um negócio que você abre uma mala e vai jogando. Ah, pode ser que eu vou viajar, então eu vou levar um cachecol. Eu tô indo pra praia, mas eu vou levar um cachecol porque pode ser que faça frio. Qual que é a chance de fazer frio? É 1%. Não, mas 1%. E você vai jogando na mala. Conhecimento não é isso, você entendeu? O conhecimento vou levar é um barco, meio. vou levar um barco, vai que tem um tsunami, Exato. tenho que sobreviver na água, vou levar comida, vai que eu tenho que ficar no mar 6 meses, à deriva. Exato, entendeu? Pode acontecer, mas conhecimento é uma coisa que conhecimento é o meio para você atingir determinado fim. Você entendeu? O conhecimento prático, né? O conhecimento utilitarista que a gente usa, programação. É um meio para você chegar ao fim, você entendeu? Então, se você entrar num projeto que faça sentido, que tenha interação com camadas de rede, que você precisa entender um pouco mais de protocolo HTTP, de algum outro protocolo, ou então você vai trabalhar com um microcontrolador que não trabalha com web, alguma coisa assim. Aí você vai aprender, você entendeu? Aprenda sob demanda, aprenda o mínimo necessário para executar os 80% do valor geral, você entendeu? E depois que você está no mercado, né, Moa, nada impede, como eu e você já fizemos isso e fazemos ainda hoje, nada impede de você, e acontece isso muito na programação, de você pegar algo diferente que você está interessado em aprender sem um objetivo prático. A gente não está falando estude só o que é necessário, não. A gente está dizendo, se você quer vir e virar um programador profissional, primeiro se torne, depois que você estiver lá dentro estudando, nada impede de você, eu gosto de sistemas operacionais. Então você vai lá e estuda sistemas operacionais, pega o livro do Tannenbaum, que eu aprendi lá na faculdade, vai aprender mais sobre sistema operacional. Tem gente que, eu quero aprender mais sobre microserviço, eu quero fazer um pouquinho mais de Ops, agora que eu sou back-end. Não tem problema você estudar por hobby. Inclusive, em geral, essas são as pessoas que vão avançar mais na carreira. Que na hora de conectar o ponto, na hora que surgir esse projeto que o Moa está falando, aquele cara que já estava estudando, vamos ver agora uma linguagem que está aí crescendo, Rust. Então, daqui a pouco surge dentro de onde ele está um projeto em Rust e alguém vai falar, olha, a gente tem isso aqui que seria bacana no Rust, e o cara já sabe, já está pronto. Mas, qual é a diferença? Ele já está dentro do mercado. Então, a gente está falando este caminho mais curto para chegar lá. Primeiro o dever, depois o lazer. Entendeu? Exatamente. Sua avó provavelmente disse isso para você em algum momento. Por quê? Porque primeiro você tem que ter um objetivo, entendeu? Se o seu objetivo é se tornar um programador profissional, não adianta, mas eu quero aprender sistema operacional. Tá bom, eu também quero ficar o resto da vida sem trabalhar e ganhar rios de dinheiro. Não é porque eu quero que vai acontecer. Somos dois. Não é porque eu quero que vai acontecer. Então, assim, o que você quer é importante, mas é preciso aliar com o que é necessário ser feito, entendeu? Você falou de vó aí, minha mãe falava sempre desde criança, pelo contrário, filho, querer não é poder. Querer não é poder, exatamente. Vamos segurar a pauta, senão a gente vai começar vamos segurar. A soltar rant aqui pra tudo. Beleza. Próxima possível mentira, né? Aí você me fala se é mentira ou não. E até linkando aqui com o Gabriel Torres, né? Ele perguntou aqui, ele fez um comentário, na verdade. Para quem já trabalha e não na área como programador, como elaborar uma estratégia para poder conseguir a primeira oportunidade, sendo que muitos necessitam de início imediato? Gabriel, a gente não vai entrar exatamente nesse assunto, mas a gente tem um episódio só sobre isso, que eu não lembro qual que é o número, mas dá uma pesquisada aí na playlist, que era como mudar de área, alguma coisa assim. Era como mudar de área ou como conseguir sua primeira vaga, acho que era alguma coisa mas assim. Mas o seu comentário linka com a nossa próxima pergunta, que é muito difícil mudar de área e virar um programador profissional, Renzo? Vamos lá. De novo, né? Fazer uma mudança de carreira não é algo trivial, porque qual que é a questão aqui? A parte difícil da coisa é porque você vai mudar. Então depende do teu status. Por exemplo, se você de repente, como temos um exemplo clássico, a pessoa é engenheiro civil, estava acostumada a trabalhar em uma grande multinacional, ganhando um salário bem alto. Quando você vai mudar de área, óbvio que você pode trazer essa bagagem, você deve. A bagagem que você tem, você traz junto, principalmente se faz sentido para uma vaga que você esteja querendo.
De repente você vai trabalhar em programação na área de engenharia civil. O que você traz de bom nessa bagagem? Que você já conhece muitas das regras do negócio. Sendo que então um analista, etc., você vai conseguir conversar melhor com ele. Mas o normal, o mais comum é que você de repente não vai usar tanto assim a sua experiência. E aí a pergunta que eu sempre faço quando me perguntam isso é: o que você está disposto a fazer para fazer esta mudança? Tá? O que você está disposto a fazer pela primeira vaga? Porque o que eu digo para os meus alunos é o seguinte: o mercado, esse mercado que paga altos salários, e o nosso amigo Henrique Bastos criou um termo que eu acho sensacional para isso, o mercado que paga altos salários é porque tem experiência. E por outro, e essa galera precisa contratar muito, e por outro lado tem uma galera aqui que está entrando, que está começando e que não tem experiência. Então ele contou o vale das sombras da programação, e é verdade. Como é que atravessa daqui para lá? Então você tem que atravessar estudo focado, que é o que a gente acabou de mencionar, tá? Primeiro, estudo focado naquilo. E depois, o que é que você está disposto a abrir mão por essa primeira vaga? Por quê? Porque você está enxergando, como DevPro, você está enxergando médio prazo. Você está falando, se eu conseguir uma vaga e ficar lá por 1 ano, e em geral eu gosto de 1 ano, se você conseguir uma vaga e ficar lá por 1 ano, depois desse 1 ano, acontece algo mágico. Enquanto você ficava quase mendigando uma vaga no início, depois que você passa por isso, vira, a galera começa a te chegar. E o nosso palestrante, vou até falar, o Rafinha, eu vou falar, não tem problema. Não vou colocar detalhes sórdidos, mas igual o Rafinha, eu perguntei isso para ele ontem. O Rafinha falando que agora no LinkedIn dele tá bombando. E aí eu perguntei, como já estive um pouco carioca morando lá, eu falei: Rafinha, aqui para nós aqui, eu nunca te perguntei isso, mas você achava que era caô quando eu falava que a gente era praticamente assediado, né? Ele falava, eu achava que era caô. E aí ele agora tá vendo que não tá dando mais conta, não tem mais hora no dia dele. Tá trabalhando pra caceta, né? Então, assim, o que você está disposto a fazer? Um exemplo, outra história linda, nem aluno meu mas que já tem o sangue DevPro, né? Era o Hugo Brilhante, vendedor, 35 anos, ganhava bem. Começou a receber uma demanda de implantação de sistema dentro da área que ele trabalhava. Ele olhou a programação e achou aquilo lindo. Falou, pô, queria ser programador. 35 anos, mantendo mãe em casa. Fez um plano com a galera, falou, ó, tô com uma grana aqui. Foi fazer um curso de Java. E olha lá, ainda pegou uma das piores linguagens para você aprender rápido. Java, que é complexa. Curso de 8 meses de Java. Pumba. O que ele fez? Ganhando zero nessa época, sem vender, sem nada, mas foco, faca na caveira, 6 horas, 8 horas de estudo por dia, meu amigo. 8 meses. Viu uma vaga de estágio. Tinha 35 anos, então. Chegou lá, como ele é vendedor, viu a vaga de estágio e falou, ó, eu quero trabalhar aí e vou trabalhar de graça no primeiro mês. Se eu não entregar o que é esperado de mim, eu mesmo peço para ir embora. Ou seja, olha o que a pessoa está disposta a fazer. Por quê? Porque ele enxergava o médio prazo. Ele já sabia que era um mercado promissor e que ele só precisa da primeira vaga. Então, o que ele fez? E ele falou que a pessoa ainda testou. Falou, pô, esse cara com 35 anos, vendedor, já ganhava bem antes, vai vir fazer o quê? Falou que o cara marcou 6 horas da manhã, presencial no escritório. Ele falou, o cara quer me testar. Malandro, vendedor, 5h30 ele estava lá, já aguardando, já esperando. E conseguiu a vaga e ficou lá. Ficou lá, foi empregado, foi efetivado depois do estágio, passou um tempo e agora tem a empresa dele. Então a pergunta é difícil mudar de área? Sim, vão ter vários desafios. Você potencialmente pode ter que baixar o sarrafo do que você vai ganhar no início, mas você tem que ter a visão de médio prazo. Então, se você tiver essa força mental para enxergar o médio prazo, e depois a gente vai fazer aqui umas continhas de padeiro daqui a pouco, se você enxergar essa continha de padeiro para onde vai o seu salário depois, e estiver disposto a fazer um sacrifício, porque também tá aí, sempre, se você quer alguma coisa, você tem que fazer sacrifício, você vai conseguir. Só é o seguinte, é mais fácil do que a galera imagina, porque, como o Moa falou, uma pessoa com 35 anos fazer uma transição de carreira em 8 meses, não é nada. Não é nada se você vislumbrar o médio e longo prazo. 8 meses não é nada, né? A gente tá falando de uma carreira, né? O cara para se consolidar numa carreira como programador é 10, 15 anos. Consolidar, tipo assim, do cara virar uma referência, tal, sei lá, um Akita da vida, o próprio Henrique tem 20 anos de programação, você tem 15, eu tenho 10, você entendeu? Assim,
Claro, o tempo conta muito, entendeu? Mas Sim. Um passo por vez, né? O primeiro passo é você sendo de outra área, muito provavelmente você terá uma vantagem na hora de trocar de área em relação a quem nunca trabalhou, por exemplo, né? Sim. Às vezes o problema é a solução, né? Então, putz, eu sou de outra área, beleza. Resolver problema, você resolve problema em várias áreas. Você entendeu? Toda profissão, no fim das contas, existe para resolver um problema. Você entendeu? Então, você resolver esse problema, você ter uma bagagem de já ter resolvido outros problemas ao longo da sua vida, é muito... Isso conta bastante, né? Obviamente, depende de quem vai te contratar, né? Mas aí também, se o cara não tiver essa noção, será que vale a pena sentar numa empresa dessa também, né? São várias questões, né? Bom, beleza. Ainda seguindo nessa linha, né, de mudança de área e tal, né? Outra coisa que o pessoal fala muito. Renzo, pessoas mais velhas não são contratadas? A resposta é: são contratadas. Isso é lenda. Agora, eu vou ser realista com você. É óbvio que se você for atuar no mercado como ele olhando lá uma vaga CLT da vida, vai ser mais complicado. Mas vai ser mais complicado, não vai ser impossível. Principalmente se você chegar a ter experiência. Então o problema acaba sendo sempre a primeira vaga. Mas é um mercado que demanda tanto e existem outras formas de trabalho. Você pode montar a sua empresa para prestar serviço para fora. Se você for prestar serviço, não interessa quem vai fazer, você vai se vender como empresa. E aí está uma grande sacada, né? Se você for se vender como empresa, em teoria, você não precisa nem falar quem é que vai fazer o produto, quantos anos tem que vai fazer o produto. Não interessa, você é o representante da empresa, você é o presidente dessa empresa, às vezes, de uma pessoa só. Então essa é uma forma, mas nós temos exemplos de pessoas, por exemplo, acabei de falar do Hugo Brilhante, 35 anos. Temos exemplos de professor de filosofia que foi fazer essa transição aos 46 anos. E hoje está trabalhando para o exterior, ganhando muito bem, obrigado, e está lá, aos 46. Rafinha, com 2 filhos, morando em Santa Cruz, ganhando muito bem agora também, trabalhando em uma vaga normal, fazendo mais 2 freelas por fora, depois dos 35 anos. Temos, inclusive, trabalhando com a gente, Gilson, 54 anos, engenheiro civil, também conseguiu a sua vaga. Tem gente que está estudando com a gente que está aos 60. Estamos chegando lá, 64, se eu não me engano, o Eudes, de Fortaleza. Esse ainda, até onde eu sei, ainda não está no mercado, porque eu não consigo, às vezes, ter contato com todos os alunos. Mas qual que é a ideia? Você consegue chegar lá de outras formas. E você vai jogar com o seu... Você vai jogar com o seu jogo de cintura, fica jogar jogo, mas, enfim, você vai atuar com o seu jogo de cintura, que, por exemplo, é uma coisa que o Gilson tem muito. Já tem a malemolência, já não tem a parte crua de alguém que está chegando muito novo, que ainda não atuou no mercado. Não sabe como atuar, não sabe como pedir, não sabe como conversar. Então você começa a atuar com os seus pontos fortes que a experiência lhe trouxe. Agora, o que costuma ser mais difícil ainda para justamente quem é mais velho é sim, o mercado vai olhar com certo, você tem que criar uma história de venda para justificar o porquê que você quer mudar de carreira. Então, como o Hugo Brilhante, o vendedor falou, cara, aos 35 eu decidi que era meu sonho. Tô aqui, fiz 8 meses, parei de trabalhar, tô aqui. Então, ele já demonstra aquele sangue no olho para falar. Não é porque ele deu errado na carreira dele que ele tá fazendo a transição. Tá fazendo uma transição porque ele quer viver o sonho dele. E hoje em dia, com uma expectativa de vida de 80 anos, quiçá 90, você ficar somente uma profissão vai ser a coisa mais difícil. Eu já sou ainda programador, mas hoje em dia eu estou... presidente presidente da empresa aqui, Python Pro, mas sim, é pequenininha, mas estamos lá, eu faço contabilidade, eu faço vídeo de marketing, estudo um pouco de marketing digital, então vai ser raro você continuar. Hoje eu sou um instrutor, na realidade. Essa é a minha profissão hoje. Sou um instrutor dentro da Python Pro, além das funções administrativas. Então vai ser difícil que você fique somente numa mesma carreira, e isso vai ficar cada vez mais comum. Então, sim, idade vai dificultar um pouco na visão do mercado, então você vai ter que justificar com uma história, mas que o mercado não contrata pessoas mais velhas, com certeza não é uma verdade, mais um mito. É isso aí. Eu concordo, acho que nesse ponto não tenho nada a acrescentar. Beleza.
outra possível mentira, e aí eu até sei qual vai ser a sua resposta, mas eu acho que vale... Tem muita gente que fala assim, não, um curso de programação custa muito caro, ou uma faculdade custa muito caro, ou não sei o quê. Cara, curso de programação realmente custa caro? Então, o custa caro, né? Custa caro, o DevPro costuma fazer conta. DevPro tem que fazer conta, porque o que é caro? Primeiro tem a sua condição, obviamente, que vai dizer se você tem uma grana ou não, ou como é que você vai chegar lá para ter essa grana, tá? E o que é que você vai ganhar depois do curso. Esse é o ponto onde a gente toca. E aí é o seguinte, vamos pegar, mesmo uma faculdade, vamos supor aí, pega uma que vai custar R$500 por mês e vamos supor que seja ali as de 3 anos. Então, R$500 por mês, você vai ter ali em 6 meses, você vai ter um custo de R$3.000, então por ano vai dar 6 vezes 8 vai dar R$18.000. Então você olha R$18.000 e fala, nossa, que grana, é bastante grana, R$18.000. E não deixa de ser. Né? Sendo que vai ter faculdade que vai talvez custar mais aí, mas vamos deixar aqui nos R$18.000. E um curso online que vai custar de repente R$2.000. Então, face aos 18, você já tem aqui uma comparação, né, que já te deixa falando, bom, parece que um curso online de 2.000 que for me entregar o objetivo de me levar para o mercado, já vai custar aí 6 vezes menos, já é um ponto. Só que o que define se algo é caro ou não, depende do resultado da transformação posterior. E aí alguém me perguntou isso uma vez no Instagram, eu parei para fazer a conta de padeiro. Tá? Qual é a minha conta de padeiro? Você vai fazer um curso, tá? E vamos supor que você, com um curso online, você vai se dedicar, mas não tem tanto tempo, você vai demorar 2 anos para chegar lá. Você vai investir R$2.000. R$2.000 normalmente vai ser o teu primeiro salário, quando você conseguir se inserir no mercado. Se você conseguir Chutando baixo, hein? Não, exato. Pelo engenheiro gosta de chutar baixo para mostrar o quão, né? Para mostrar como que vai ser a evolução. E eu falei, ó, você vai começar com 2.000. Vamos supor que esse curso te ensine também a malemolência de negociar salário, que é um problema que às vezes acontece também. E que você vai conseguir aumentar o seu salário em R$1.000 por ano. E aqui, de novo, também estou jogando baixo se você sabe negociar. Porque tem aluno meu aí que em 3 anos chegou a R$15.000. Tá? Em 3 anos. De 2 para 15. E eu tô falando de 3 anos, de 0 para 15. De 0 para 15. De 0 para 15. Mas eu falei, tem gente que não tem aí, que não estuda a parte da negociação, então eu falei, vou levar o dev comum, que vai no caminhozinho, vou estudar, não vou negociar e vou chegar lá. Vou esperar os outros me darem aumento. R$2.000 começa em R$1.000. Eu fiz as contas para 10 anos. Sabe quanto deu, amor? Se não me engano, deu 1 milhão de reais arredondando em 10 anos. Então é o seguinte, é caro você pagar, ainda que fosse o preço da faculdade, de R$18.000, para você em 10 anos fazer 1 milhão? Ou, se fosse então uns R$2.000, é caro você pagar R$2.000 que vai ser pago na realidade com o teu primeiro mês de salário? É caro. Para você entrar numa área que não tem crise, quando vem crise, contrata mais programador. Quando a crise vai embora, contrata mais programador. Salário vai aumentando cada vez mais. Você pode trabalhar agora para o exterior ganhando em dólar. Aí teu salário vai lá para cima. Então, é caro R$2.000 para isso? O que você faria se eu te falasse que um apartamento em São Paulo, que é uma das regiões mais caras do Brasil, que normalmente ali nas regiões mais nobres não vai ficar para menos de 1 milhão, você sabe que aquilo vale 1 milhão e ia te falar, só tem uma oportunidade de você comprar a R$10.000. Você ia me falar que é caro? E se você não tivesse a grana, o que você faria? Você ia dar um jeito, você ia pedir para a família, ó, vamos juntar, vamos fazer uma vaquinha, a gente paga aqui porque a gente vai pegar isso aqui de 10.000 agora e depois que a gente conseguir vender, vamos fazer 1 milhão, divide entre todo mundo. Vou trabalhar de Uber tanto tempo para pagar isso aí parcelado, para dar um jeito de fazer acontecer. Agora, você só vai fazer isso se você acredita que você vai conseguir este objetivo. Então, se você não enxerga, se você não tem a gana da simplicidade que a gente falou, de estudar todo dia, 1 horinha por dia que seja, durante 1 ano, 2 anos, aí beleza, você não vai conseguir o objetivo, vai ser caro. Para você vai ser caro.
você só vai pagar um curso. Se você acha que você só vai pagar o curso e pronto, você estará pronto para o mercado sem suor e lágrimas de sangue, aí beleza, para você é caro. Para você, não compre um curso. Potencialmente não faça uma faculdade, porque você não vai terminar. Esse é o ponto principal. Porque tem muita gente que ouve a gente falando isso e fala assim, mas eles estão falando isso que é só para eles vender o curso deles. Sim. Que eles estão falando isso porque tá cheio de curso de qualidade gratuito, então não sei o quê. Concordo, tá cheio de curso de qualidade gratuito. Só que ganhar dinheiro, ser um profissional próspero que ganha dinheiro, não está relacionado diretamente à habilidade técnica, está relacionado à mentalidade. Sim. Então, vocês têm que... Não vocês, né? Eu tô falando no geral. A galera tem que entender... É que aqui eu me emociono, desculpa. A galera tem que entender que o dinheiro, ele é um agente de transformação. Quem fala isso é um cara que eu gosto muito. Ele não tem nada a ver com programação, ele ensina marketing, ele ensina empreendedorismo, é o Vitor Damasio. O dinheiro é um agente de transformação. O que isso significa? Gastar dinheiro te faz dar importância para o que você está fazendo, te faz dar valor para o que você está fazendo. Então, isso é algo muito maior do que profissão. A gente fez um episódio só sobre dinheiro. Sobre a importância de saber lidar com o dinheiro. Porque é isso, você gasta dinheiro, quando você gasta dinheiro, você passa a dar valor. Quantos cursos grátis que a galera vira e fala assim, não, é só dar o e-mail. E aí a pessoa vai e não fala, é só ver, o Python Birds é um puta curso de graça, de qualidade, de 15 a 20% das pessoas que se cadastram, elas de fato começam o curso. Se for ver quem termina, 1%, 0,5%. E o começo é o seguinte, o que o Moa tá falando de começa o curso, só pra você ter noção. É dar play no primeiro vídeo. É dar play num primeiro vídeo que tem, acho que 3 minutos, é um vídeo de motivação. É isso. 80% das pessoas que se cadastram no Python Birds não dão play em um mísero vídeo do curso. E é um puta curso de qualidade. Agora a pergunta, a gente poderia tranquilamente cobrar R$500 por esse curso. Por quê? Custo de oportunidade. Quando você pega R$500 e fala assim, porra, é um curso de R$500 que vai me ajudar a conseguir entrar no mercado de trabalho e começar ganhando R$2.000 por mês, por exemplo, R$500, com 7 dias de trabalho você pagou já esse curso. Você vai ter mais 20, 30 anos de saldo positivo. Se a gente cobrasse R$500, eu tenho certeza que as pessoas que pagassem ia ter uma taxa de abertura, uma taxa de visualização muito maior. Por quê? Porque o dinheiro, ele é um agente transformador. Você entendeu? Então, assim, essa mentalidade de que o curso é muito caro, tudo que eu tô falando, tudo que a gente tá falando aqui, se você não quiser comprar o nosso curso, não tem problema. Pode comprar o curso concorrente, pode comprar qualquer outro curso. O que a gente tá falando isso daqui é mentalidade. Você precisa, quem quer ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Essa é a mentalidade. Você entendeu? Sim. E o ponto existe um negócio chamado custo de oportunidade. Quanto tempo custa? Vamos supor que você vira e fala assim, não, você tem um curso grátis aqui, você tem um curso pago aqui. Eu já fui o Muquirana, vou fazer o de graça. Exato. É de graça, né? Lógico, faz sentido. De graça é muito mais barato. Você tem o curso pago que te dá o caminho das pedras, que te ensina o que precisa ser ensinado. E você tem o curso grátis, você tem o conteúdo espalhado pela internet. O conteúdo do curso pago, com certeza, vai existir na internet de graça, de forma espalhada e não organizada. Beleza, você vira e fala assim, não, eu sou o fodão, eu sou o cara, o inteligentão, esses caras aí que compram tudo burro, tá todo mundo gastando dinheiro à toa, eu vou estudar de graça. E aí você pega e começa a estudar de graça e você consegue, depois de 2 anos, você consegue juntar todo o conhecimento necessário e conseguir uma vaga, por exemplo. Só que o cara que pagou o curso, ele já recebe tudo mastigado e ele demora 6 meses, por exemplo. Não estou falando exatamente... Usem esses
períodos só como efeito comparativo. Um ano que seja, né? Um ano que seja. Um ano que seja. Aí o cara consegue uma vaga de 1 ano e o cara conseguiu uma vaga em 2 anos. O primeiro cara começou a ganhar R$2.000 um ano antes. Você faz 2 vezes 12 é 24. Sabe quanto que o curso grátis custou pro outro cara? R$25.000. R$25.000 em comparação a você pagar 1.000, 2.000, 3.000 num curso profissionalizante, é muito? É pouco? Você entendeu? Então, assim, o lance de custa caro ou não custa caro tem a ver com mentalidade. Obviamente, não dá para cair no barulho de que, então eu vou sair comprando todo e qualquer curso. Não é esse o ponto. Você tem que, obviamente, você tem que dar o devido valor ao seu dinheiro. Quando você deixa de pagar alguma coisa porque acha que vai conseguir alguma coisa grátis, que na verdade vai ser muito mais difícil, você não está dando um devido valor ao seu dinheiro, você está subestimando o valor do seu dinheiro. Quando você sai comprando tudo a rodo e não, você está superestimando o valor, entendeu? Então é basicamente isso. Acho que esse é o ponto, né? Tá aqui o Alisson, eu vi que você respondeu o Alisson aqui no chat, né? Ele falou aqui, há uns anos atrás me chamavam de maluco porque larguei engenharia para virar programador. Você entendeu? Voltando no assunto da faculdade, né? Sim, e uma honra aí, rapaz. O Alisson vive ajudando a galera no grupo público do Django Brasil. Será muito bem-vindo aí, se quiser fazer. Fico até honrado. O menino sabe demais. Inclusive me ensina durante Café com Pai. Já aprendi várias coisas com o Alisson, rapaz. E Safo, tá reclamando aqui que não sabe negociar. É Safo. Só 2 ou 3 ajustezinhos vai longe. Esse aí, se Deus quiser, paga o curso em uma semana. Fácil. Bom, voltando às nossas possíveis mentiras, né? Bom, acho que a gente acabou respondendo uma das perguntas aqui. Eu me empolguei tanto que a próxima pergunta era: com tanto conteúdo gratuito, é besteira ganhar dinheiro com curso? Eu já acabei respondendo essa pergunta. Mas assim, dá para dar uma pincelada. Então a gente já falou de custo de oportunidade. Então, mas eu queria mencionar um outro ponto. Acho que foi bom que eu estava aqui, ainda bem que eu não te cortei, eu fiquei com vontade, que a gente gosta de cortar, mas eu tô tentando aprender a ficar mais zen, deixa rolar, e aí aconteceu aqui. Qual é a outra coisa que, por exemplo, e aí eu posso falar do meu curso, que não existe num curso gratuito. Se você tem um curso gratuito, vai ter uma porrada de gente lá. Você está misturando as pessoas que querem realmente fazer dos curiosos. Porque quando é gratuito, todo mundo vai lá e faz. Igual o Python Buds que a gente falou. É 15% assistem o primeiro vídeo. Talvez 5% assistem. Potencialmente que são 2 ou 3. Eu não sei se você já puxou essas métricas, amor. Saber quem termina. Então é pouca gente. Então você tem muita gente quando é gratuito. Só que você tem os curiosos. Então, o que também ter uma cobrança no curso, o que faz? Faz a gente excluir os curiosos. Só entra quem realmente está comprometido normalmente. E mesmo assim, quando paga, ainda tem gente que demora ali a engatar, realmente está disciplinando de fazer. Mas você já filtrou uma galera. E filtrando, tendo menos gente, dentro do Python Pro, a gente consegue dar uma atenção maior. Então, existem vários alunos que eu sei pelo nome. Por quê? Porque eu estou olhando lá, fazendo. A pessoa está mandando pergunta todo dia. Tá? Tem a Val, tem o Serginho nessa turma, tem o Wagner, tem o Getúlio, tem o Hernani, tem o Gabriel, que acho que inclusive está aqui assistindo com a gente. Então, o que acontece? Eu conheço essas pessoas, eu acabo fazendo amizade com a galera lá. E qual que é o diferencial? Eu sabendo disso, este é o melhor processo seletivo que tem. Porque uma coisa é você fazer um processo seletivo de uma entrevista de 2 horas. Outra coisa é eu estar te avaliando durante 3, 6 meses, quiçá 1 ano. Tem gente que está 1 ano lá. Wagner Herculano, se não me engano, é aluno da turma ainda anterior, deve estar 1 ano e meio. Então eu conheço qual é o estágio da pessoa, como elas estão. E aí o que acontece? Quando alguém vem me perguntando, Renzo, estou precisando de gente, eu já sei quem indicar. E aí um curso gratuito não vai ter normalmente isso de... Por quê? Porque muita gente, não dá para você ver todo mundo. Num grupo enorme, você não vai conseguir filtrar, você não vai conseguir ser amigo das pessoas, você não vai conseguir ter uma profundidade de relacionamento. E é por isso que, por exemplo, eu coloquei o meu curso de entrevista técnica na que em teoria é o nosso concorrente, mas não é, mas eu tirei de lá, porque eu não conseguia conhecer as pessoas. Eu quero saber das histórias, eu quero saber da transformação igual do Rafinha, que sai de zero, vem pro mercado e muda a vida da sua família. E isso não tem lá. Essa rede de contato
olha, conheço, e aqui teve gente que foi nesse esquema, teve gente que foi empregado na semana 2. Foi o Herbert. Por quê? Porque eu já via ele atendendo e ajudando a galera no grupo público Python Pro anteriormente. Quando abriu a turma, ele estava com dificuldade, a gente bateu um papo, falei, vamos fazer funcionar que você vai bombar, cara. Fica tranquilo. Então eu já tava de olheiro ainda no grupo público, que tinha até pouca gente naquela época. Naquela época tava com 40 pessoas, ainda dava. Agora tá com 700, já tá ficando um pouco mais complicado. Quando ele entrou, e alguém me perguntou, tem alguém que tá preparado aqui? E eu sabia que o Herbert só faltava colocar umas ferramentas de teste que ele não tinha no bolso dele. Eu falei, cara, entra porque você vai bombar. Na segunda semana ele tava contratado. Então é isso que você tem num curso pago. Relacionamento. Isso, relacionamento. E o gratuito, para mim, tem outra coisa. Tem gente que dá o curso gratuito porque não acredita em cobrar pelo seu valor. Não tem a mentalidade do cobrar, se eu gerei valor, logo eu mereço capturar uma parte desse valor. Como o Moa disse, um processo que acontece dentro do curso é o processo de mudança de mentalidade. A gente quer que você enriqueça mesmo. A gente já falou sobre fazer dinheiro, a gente quer que você enriqueça. A gente quer que você mais seja essa dinheiro, pessoa. Melhor. Isso, você esteja ganhando, como os 2 exemplos aqui que eu mencionei, 15 mil reais em 3 anos. A gente não tem nojinho de dinheiro. Então, se você vai fazer um curso, você quer enriquecer. Então, se você não quiser, não tem problema também. Tá bom? Aí você segue. Aí nem entra no curso. Nem entra. Exatamente. Agora, se você quer enriquecer, como é que você vai aprender isso? Com a pessoa que justamente tem vergonha de cobrar pelo seu valor. Se você tiver vergonha de cobrar pelo seu salário e negociar, você vai deixar muita grana na mesa. Tem um exemplo do aluno nosso que ele mostrou pra gente as mensagens de negociação. Renzão, eu achei que era caô a tua parte de negociação. Olha aqui, me mandaram a vaga, eu não falei meu salário no início, que é a dica que a gente sempre dá, não falei meu salário no início, levei, fui considerado o melhor do processo seletivo no final, me mandaram uma proposta de 7 mil, eu negociei 12, eles aceitaram, mas eu tô indo ainda para outra vaga para pagar mais. Então, assim, é esse tipo de mentalidade. Então, se você tiver o nojinho de ganhar dinheiro, se você não quer ficar rico, aí beleza. Aí vai lá no gratuito, você vai ter a mentalidade que não vai conseguir chegar nesse nível que a gente quer, que a gente diz que é o Dev Pro. Que eu vou gerar valor, eu vou deixar minha empresa mais rica, vou deixar o meu chefe mais rico, vou deixar o meu patrão mais rico, e nada mais justo do que eu enriquecer junto com ele dentro desse processo e tornar as pessoas em volta de mim também mais ricas. Essa é a mentalidade do Dev Pro que tem no curso Python Pro. Boa, falei pra caceta. Já diria outro conselho da vovó, tá? Na vida não se ganha o que se merece, na vida se ganha o que se negocia. É isso, você tem que negociar, você tem que cobrar pelo que você faz e cobrar caro pelo que você faz. E fazer por onde, né? E entregar um valor que justifique essa cobrança cara, né? Eu acho que essa é a parada. E para terminar, a última mentira, que essa nem tava na pauta, mas eu tava ouvindo um podcast outro dia e falaram isso, e eu fiquei abismado. Não sei se alguém já falou isso para você, mas isso não é comum, essa pergunta ela não é comum em pessoas que estão fora da área. Mas isso, eu comecei a puxar na memória, isso é bem comum para pessoas que estão dentro da área, né? O cara virou e falou assim, você quer ganhar dinheiro? Então sai da programação, porque na programação você não vai ganhar dinheiro. Aí me deu vontade de passar a mão do telefone e falar assim, malandro, eu não sei que programação você está fazendo então, porque eu e meus amigos, tá todo mundo ganhando muito bem. Então a pergunta que fica por mais, a gente tá até rindo, porque é meio absurda essa pergunta, mas Renzo, programação não dá dinheiro? Diz o seguinte, Moacir, é verdade, programação não dá dinheiro. O que dá dinheiro é resolver problema. E aí vem uma célebre frase, tem uma célebre frase também, outra, que eu ouvi, acho que a primeira vez do Henrique, eu não sei quem é a da origem, mas como eu ouvi dele, vou dar aqui, pelo menos foi dele que eu ouvi a primeira vez, tem um certo ditado que é sensacional, que é o seguinte, todo mundo no mundo, e aí faz sentido o que o Moacir falou, de que fora da área de programação, todo mundo sabe a resposta para essa pergunta, todo mundo, no mundo inteiro, a população mundial,
sabe que software é uma fábrica de fazer dinheiro, menos o programador. Por quê? E aí sim é que a gente chega no ponto programação não dá dinheiro. Se você vai simplesmente sentar aqui, conversar com o computador e mais nada, se você virar o que a gente chama de executor de demanda, que é o oposto do DevPro, você realmente vai ganhar pouco dinheiro. Por quê? Porque você vai ser o pedreiro em que vem uma planta, olha, você tem que construir essa casa. Aí você olha, não tem nenhuma porta. É só a parede. Tudo, não tem como entrar. Se você é o executor de demanda, o que você faz? Sobe tudo, mandaram a planta aí. Eu tô aqui para executar, estou fazendo o meu trabalho. E na hora que vem conversar com você, porra, mas tu não viu que não tinha porta? Aí ele fala, não, você que pediu, eu tô aqui para executar. Então esse é o perfil de quem vai ganhar pouco programando. E é o programador na raiz. Agora, se você é um solucionador de problemas, você vai falar, olha, precisa de uma porta aqui no quarto, não precisa? Será que a gente precisa do segundo andar já agora? Não dá pra gente fazer o primeiro, já começar a abrir a nossa loja que vai vender? A gente consegue colocar uma camada aqui de isolamento em cima e consegue construir para cima depois, de forma que a gente já gere receita antes de demorar. Em vez de demorar 1 ano, a gente constrói aqui rápido com um container embaixo, aqui, e a gente já consegue abrir a primeira portinha para validar a nossa ideia de negócio e começar a vender. Quando você passa então, que a outra analogia, quando você passa então de ser um enfermeiro para ser um médico, aí você começa a fazer grana. E é disso, depois o Moacir pode me corrigir se eu estiver errado, acho que é desse tipo de programador que ele está falando, que é o solucionador de problema. A gente sempre faz analogia, né? O paciente chega lá no hospital mancando, ele chega lá e normalmente o cliente de TI faz isso, olha só, eu preciso que você arranque minha perna, porque tá doendo aqui. O enfermeiro vai lá, o quê? Pega o serrote, manda a perna embora. O médico vai falar, não, peraí, mas tá doendo? Tá doendo onde? Ah, tá doendo bem aqui embaixo. Não, mas embaixo onde? Olha, bem aqui no dedão. Deixa eu dar uma olhadinha, aí você dá uma olhadinha, tem uma unha encravada. Você fala, olha, vamos tirar aqui a unha encravada. Você pega uma pinça, tira a unha, pronto. Você entregou o valor. E aquela pessoa que às vezes ia lá para fazer uma operação de arrancar a perna por 50 mil, descobre que você conseguiu resolver o problema dela em menos tempo sem decepar a perna inteira. E de repente ela te paga 10 por aquele serviço que, em termos de custo para você, durou 1 horinha. Mas que você estudou 10 anos e tem um conhecimento de 10 anos para resolver em 1 minuto de uma forma mais eficiente, mais barata do que ela esperava. E é aí que você deixa de ser o programador pobre para ganhar bem. E toda vez que eu pergunto e eu já perguntei várias, para amigos nossos inclusive, Moacir, o cara fala, ai, mas tô ganhando pouco. Muita gente de infra, inclusive. Tô ganhando pouco e faço hora extra pra caramba. Aí eu começo as perguntas. Você já testou o mercado? Para quantas vagas você aplicou esse mês? Você sabe qual é a resposta de sempre, né, Moacir? Nenhuma. Estou me 0. preparando. Não, eu tô vendo que agora tem um projeto importante na empresa. Aí eu falo, mas que dissonância cognitiva é essa? Você tá reclamando que você ganha pouco e faz hora extra sem ser pago. E você tá preocupado com um projeto importante da empresa? Seu plano é continuar lá? Como é que você sabe que não existe uma outra empresa melhor que vai te pagar mais num ambiente melhor? Ah, e você disse não para hora extra? Não, mas como é que eu vou dizer não? Você vai chegar lá e vai dizer, olha, não posso hoje, tem um compromisso. Você não precisa dizer o não direto, mas aí é que entra a malemolência do DevPro. Você vai falar, olha, hoje tem um compromisso muito importante, o pessoal em casa, infelizmente hoje não dá para ficar. Ou, melhor ainda, quando você for negociar no início, você já deixa clara a expectativa. Você fala, olha, eu não consigo, de vez em quando eu consigo fazer hora extra, mas no longo prazo eu não consigo fazer hora extra toda hora. Então eu tenho uma limitação. E na hora que o bicho pegar, você tem que estar firme. Olha, se lembra quando a gente negociou lá atrás? Infelizmente eu te disse que eu não tinha essa disponibilidade. Pode ser que agora eu vou dar o gás aqui nesse mês. Agora, o que a gente vai negociar para eu dar esse gás aqui? Você vai ter que me pagar a hora extra. Tá tudo ok para você? Você se lembra que eu falei que eu não podia? Então eu vou aqui, vou vestir a camisa da empresa, mas vou vestir e vamos negociar. Né? Ou se você realmente não quiser, você vai falar, não tenho tempo, eu tenho outros compromissos, infelizmente nesse mês não dá, é um mês muito importante para mim e não vai acontecer. Então, se você não aprender a negociar, não vai ter jeito. Tem um livro em inglês que inclusive eu quero ler,
porque o título dele, antigamente eu achava que era muito forte. O Renzo de antigamente, que não era DevPro, eu olhava que ele chamava assim, Sell or be sold. Traduzindo, vender ou ser vendido. E tem várias adaptações. Quem não faz sua agenda, vira a agenda dos outros. Tudo isso quer dizer o seguinte, se você não está preparado para dizer não, que eu acho que é o aula 101 de negociação, você tem que estar preparado para dizer não e para arcar com as consequências. Pode ser, mas a pessoa vai me demitir. Beleza, se você está testando o mercado, você já tem uma vaga engatilhada, me demita. E aí você vai descobrir que quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a entender, putz, o Renzo é um cara que gera valor, né? E eu não estou falando para fazer corpo mole, não. Quando eu tô lá nas 8 horas, sou um cavalo, eu entrego valor. A pessoa vai ter que pensar, putz, é melhor ter o Renzo 8 horas, sem as horas extras igual todo mundo que tá aqui na empresa, e o cara entrega, ou é melhor perder essa pessoa? E você vai descobrir que se você gera valor, você vai conseguir cada vez mais negociar o ambiente de trabalho e o salário que você deseja. Então é só através da negociação. Você pode ser o melhor técnico do mundo. Só que se você não for pronto para uma mesa para negociar, você vai sempre ser entubado. Você vai ser entubado na hora de você negociar o primeiro salário, você vai ser entubado pelo papinho na hora de pedir um aumento de que as coisas estão difíceis. Você vai ser entubado pela área de vendas, que vai vir te trazendo 1 milhão de demandas sem exigir uma contrapartida de objetivo deles. Falando, olha, tudo bem, o que você está me trazendo de demanda, eu vou sobrecarregar a equipe inteira de dev. Qual é o seu objetivo de vendas se a gente entregar isso? E se você não bater a meta, vamos colocar no teu centro de custo que a gente dá um bônus para todo mundo da área de TI? Então é esse tipo de pegada que vai te fazer crescer na carreira, vai te fazer gerar mais valor para a empresa como cliente, para quem quer que seja que você está negociando. Porque não é ganha-ganha, você está fazendo isso para a pessoa ganhar também. Porque se você está fazendo hora extra, é a ineficiência da empresa. A empresa tem que olhar para isso com cuidado. Isso aí. E eu acho que é por aí. Me estendi bastante. E tem o lance também, que eu acho que é importante falar, né? Que você falou, sell or be sold. Se você não é prioridade, se você não é prioridade para você, você vira prioridade para os outros, tal. Não tem problema você ser vendido, você ser prioridade dos outros. Não tem problema. O problema é fazer isso a contragosto. Você entendeu? Todo mundo fala assim, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que vestir a camisa da empresa. E eu concordo 100% que você tem que vestir a camisa da empresa. Desde que a empresa vista seu bolso. Você entendeu? É basicamente isso. A partir do momento que você é pago para executar um trabalho, você é pago para vestir a camisa da empresa, para dar o seu máximo, né? O que é o seu máximo? É entregar tudo que você é capaz de entregar de valor para a empresa. E a contrapartida tem que ser válida também. A empresa tem que ser capaz de entregar todo o valor que ela conseguir entregar para você, que geralmente esse valor é traduzido em dinheiro. Você entendeu? Dinheiro, em condições, né? Umas férias mais estendidas, um bônus de uma festa para a família, nas condições em geral, né? O Kleber Nandi mandou aqui. Agora, acredito que a maioria dos programadores não tem feeling para a venda, contato diretamente com o cliente. Nesse caso, como ganhar dinheiro sendo programador? Kleber, nesse caso não dá para ganhar dinheiro sendo programador, porque é o seguinte, você tem feeling para... Porque a vida é uma venda, você entendeu? Você se vende todo dia para sua mulher, para sua mulher, para o seu esposo, você se vende todo dia para o seu chefe, você se vende todo dia... Você quer colocar Django ao invés de usar Flask, você vai ter que vender a ideia para a equipe. Você quer usar Python ao invés de usar Java, você vai ter que vender a ideia para a equipe. A vida é um processo de venda. Trazendo isso um pouco mais pro técnico, né, pro termo técnico, a vida é um processo de negociação. Ou você negocia buscando o melhor para todo mundo, o meio termo para todo mundo, ou você negocia usando poder. A pessoa que não sabe o poder que ela tem, o programador que não sabe o poder que ele tem, que é a capacidade de fazer dinheiro, esse cara vai sofrer porque ele não vai saber se impor, você entendeu? Sim.
E isso é uma força, isso é uma negociação. Assim, não quero entrar, acho que a gente tinha que fazer um episódio só disso, não sei se a gente fez já. Mas o ponto é, você tem que saber negociar, você tem que saber vender, entendeu? Então, Kleber, a única forma de ganhar dinheiro sendo programador, e quando a gente fala ganhar dinheiro, eu imagino que a gente tá falando de ganhar bastante dinheiro, né? A única forma de você ganhar bastante dinheiro sendo programador é sabendo vender. É sabendo que programação é um meio e não um fim em si mesmo. Beleza? Só acrescentando um pouquinho na pergunta do Kleber, eu acho que olhando para trás, eu vejo que primeiro isso é uma crença limitante muito comum. Não é que ele não tem o feeling, a gente acredita nesse negócio de dom. O fato é o seguinte, você consegue aprender qualquer coisa. Você aprende, exatamente. Se você não tiver na crença. Você pode não ser o Flávio Augusto das vendas, mas se você se dedicar sabendo que aquilo é importante, você vai conseguir evoluir. Eu não sou o vendedor nato, mas eu aprendi a me comunicar, eu entendo que eu tenho que vender. E quando você entende isso, você vai dar uma evoluída. E é o que o Mo falou, você vai ter que estar sempre negociando. Senão você vai estar sempre sendo entubado. E aí, você só vai crescer na sua carreira estudando tecnologia, que é o caminho o pior que tem, você vai estudar só tecnologia, você vai crescendo só porque o mercado está inflado. No dia que isso mudar, o teu salário cai e você tá com um problema de novo. Você aprende a resolver problema, beleza, você pode fazer até uma outra transição. Se surgir aí a singularidade do programa, quem vende vai estar bem. Então, assim, eu recomendo a você, não sei se você está falando olhando para dentro, para o seu interior, normalmente, muitas vezes nós fazemos essas questões, olhe para dentro e se esforce o mínimo. Pega o mínimo, pega lá e estuda sobre negociação do primeiro salário, que foi o que eu comecei a fazer. Comecei a prestar processos seletivos para empresa que eu não queria ir de jeito nenhum, para jogar o meu salário lá para cima e ver o que acontecia. Qual começou a ser a minha surpresa? Um amigo meu foram só 2 princípios que ele falou, Renzo, dá uma lida aqui nas teorias, a gente realmente tem que fazer um só para isso, Moa, de negociação. Vai lá, não fala o seu salário inicial, não vou te dar pretensão, porque é teoria do jogo, quem falar primeiro perde, tem um episódio de podcast lá do Renzo Procast sobre isso. Você não vai falar salário, você vai fazer o processo, você vai negociar no final, tentando puxar deles qual que é o orçamento para a vaga. E o segundo termo que o meu amigo me falou que fica na minha cabeça, meu amigo Reginaldo, José, inclusive, ele falou, Renzo, se você não estiver sentindo vergonha de quanto você está cobrando, você está cobrando barato. É isso aí. E aí eu comecei a jogar assim, dobro, triplo de salário, ia realmente com aquela, nas primeiras vezes você vai com aquela ainda meio, com vergonha e fala meio baixinho, aí você vê que às vezes, tá fechado. Não são todas as vezes, na maioria, vender das vezes isso não, também. mas só precisa de uma. Isso, só precisa de uma. Aí daqui a pouco bombou. Bombou, começou dobrando e nem chorou. Opa, tá tudo ok. Não chorou. Você fala, caraca. Então aconteceram algumas vezes. E você conhecer o contexto, vou só contar uma historinha. Tinha uma certa empresa aqui, tá? Chamou para conversar. Primeiro de tudo que a empresa já sabia que tanto eu aqui na cidade quanto o Tony Lâmpada, a gente falava não para todas as startups. Porque a gente conhece e sabe que é muito trabalho e não queremos mais saber de pouco dinheiro. Então era engraçado, a startup vinha em mim, você já falou com o Tony? Falava, já falei, ele me deu uma negativa. Então a primeira coisa, foi criada uma fama de que eu e o Tony dizíamos não sempre. Ou seja, quando se pegou essa fama, o que aconteceu? A pessoa já vinha falando, eu sei que você não vai poder, mas de repente você me ajuda a vir com alguém. Só que aí quando veio com uma proposta bem alta. Falei, caraca, essa aqui eu dar uma balançada. Mas vamos colocar em prática. Vamos negociar. Pumba, pediu o quê? Isso que você tá me pedindo, vamos botar 40% em cima. Eu pensei, 40%, e já tava alto, assim, eu já aceitaria mais baixo. Só que eu peguei o costume, eu me coloquei na cabeça, não interessa o quanto eu ache alto, negocie tudo. Aí, negociamos, veio 10%. Já foi uma maravilha. 10% de um salário mínimo que eu já pegaria já. 10%. Chegou nos 10%, eu falei, então, mas eu falei dos 40%. Então vamos fazer o seguinte, você vai me dar 2 manhãs por semana. Porque se você for ver, é mais 20%. Só que é em tempo. E rolou. Ou seja, foi 30% que não ficou na mesa. 30% que com essas manhãs eu conseguia ficar com meu filho, tocar o Python Pro e tocar o projeto ganhando bem. Isso aí. Então é assim. E por que eu fiz isso? Eu já tinha essa fama. Quando eu olhei para a cidade de São José dos Campos, eu falei, quem tem condição de atender essa empresa aqui agora? Nessas condições. Era o Tony Lâmpada
que já estava na Busa, era a pessoa que estava saindo dessa vaga, que já estava saindo, e era eu. Ou seja, não tinha outra pessoa em São José dos Campos. Então eu falei, peraí, eu não sou agora um programador. Eu sou o único programador que vai conseguir atender nessa vaga. Porque precisava de gestão, precisava de programação, precisava de... Quando eu olhei, eu falei, não tem ninguém para pegar isso. E até me ajudou, porque tinham coisas que eu não sabia. Né? Tinham coisas que eu não sabia dentro dali da tecnologia que eu ia precisar aprender. Mas eu fiquei até mais tranquilo, que eu falei, beleza, mas tem alguém melhor para me colocar aqui? Se tiver alguém, só colocar essa pessoa. Mas não tem. Então, se não tem, você vai cobrar de acordo. Então é só uma historinha que de repente a gente pode pegar um dia para falar só de negociação. O Kleber respondeu aqui, né? Ele perguntou, negociar com o cliente seria o mesmo que negociar com o gerente, entrevistador? Dá para comparar? Kleber, cara, negociação, conceito de venda, o que é venda? Venda é você fazer uma oferta, a pessoa vai levantar objeções e você vai quebrar objeção por objeção. Se a sua quebra de objeção for convincente, a pessoa vai aceitar o que você ofereceu. Negociar é isso, você entendeu? Assim, eu tô resumindo de uma forma bem porca aqui, né? Obviamente tem muito mais complexo que isso. Mas eu acho que você pode falar de autonomia também aí, né? Sim, é basicamente isso. O que eu tô sentindo é que o Kleber tá com uma dúvida no lance, tipo assim, mas vocês estão falando de vender e tal, não sei o quê. O que eu quero é só codar e ganhar meu dinheiro. Se for isso, Kleber, totalmente válido, eu acho que é genuíno você querer isso. E eu tenho amigos, um amigo específico, na verdade, né? Que ele ganha 50 mil reais por mês programando. 50 mil reais por mês programando. Não vou dar mais detalhes para o nego não ficar tentando matar quem é, mas é isso, você entendeu? E ele programa, você entendeu? Faz um pouco mais do que programar, tem algumas reuniões um pouco mais estratégicas, né, tal, mas grande parte do tempo dele é programando. Então, assim, 50 pau tá bom pra você? Só que ele não tem um perfil de programador. Esse é um detalhe. Então, ele não tem o perfil estereótipo, né? Ele estereótipo de não sei negociar. Ele é um puta programador, bem melhor que eu, e um puta negociador também, você entendeu? Então, é isso. Dá pra ganhar dinheiro sendo programador, você entendeu? A questão não dá pra ganhar dinheiro sendo executor de demandas. Entendeu? Essa é a parada. No fim das contas, eu sou programador, no fim das contas, o Renzo é programador. Hoje em dia, eu programo muito menos. Hoje em dia, o Renzo programa muito menos também. Mas, também é o seguinte, se sentar e me der um negócio pra eu fazer, eu posso estar 2, 3 anos sem fazer, vou fazer melhor que muita gente ainda. Você entendeu? Eu consigo, eu entrego essa porra bem pra caralho ainda. Não faço porque eu não quero, porque eu tenho outras aspirações hoje em dia. Então, não é porque tá um tempo parado também que enferruja, sabe? Então, tipo, não esse nosso amigo ainda mete bastante a mão na massa, sabe? Mas enfim, essa é a parada. Dá pra você ganhar dinheiro sendo executor de demanda? Cada vez menos. Vai chegar uma hora que um robô vai fazer o seu trabalho. Dá pra ganhar dinheiro resolvendo problema e usando a programação como ferramenta? 50 mil tá bom pra você? Então, vamos terminar com essa, né? E até pra galera que fala que programador não ganha bem. Que absurdo. Bom, pessoal, é isso. Eu me recuso a dar recomendação hoje, porque a recomendação vai ser o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, How to Sell or Be Sold. Então, assim, essas recomendações vão ser assim. Eu acho que eu vou gravar e aí a gente coloca só na edição depois, no fim da parada. Fechado. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de quem está aqui no chat. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu! Falou, galera. Tchau, tchau.